Shalom pessoal, graça e paz a todos, estou aqui para mais um vídeo para o canal. Nesta ocasião quero estar fazendo menção sobre dois referidos textos bíblicos. O primeiro se encontra em Êxodo, capítulo número 20, versículo número 13, que nos traz a seguinte leitura bíblica: não matarás. O segundo texto bíblico que eu quero estar mencionando se encontra em Josué, capítulo número 10, versículo número 40, que nos diz assim: assim Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Negueb, a Céfala e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar sobrevivente algum. Exterminou tudo o que respirava, conforme o Senhor, o Deus de Israel, tinha ordenado. Antes de mais nada, convido você a se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seus comentários, compartilhar esse vídeo se assim você desejar. O que eu quero estar comentando a respeito nesta ocasião, sobre esses dois referidos textos, é que tem causado aparentemente uma certa dúvida na mente de muitas pessoas no meio teológico e no meio cristão. Visto que num texto bíblico como Êxodo 20:13, o texto ali nos diz que quando Deus dá o decálogo a Moisés, um dos mandamentos é não matarás. Já em Josué 10:40, em determinada ocasião, quando Josué está conquistando partes ali da terra prometida, né, no caso, qual Deus prometeu em uma promessa a Moisés, que levaria Israel a uma terra que manaria leite e mel. Então, diante ali agora do processo de alcançar a promessa e na batalha contra os reis ali, em determinada ocasião Deus dá uma ordem a Josué diante de umas terras que ele estava tomando posse. Diz assim, que era para ele matar todos daquelas cidades, daquela região. Bem, e isso tem causado uma confusão na mente de muitas pessoas que têm lido esses textos, porque num texto Deus diz não mate, no outro Deus manda matar. E agora, é para matar ou não para matar? Bem, quero trazer algumas considerações sobre esses textos bíblicos. O primeiro que eu quero mencionar é sobre a respeito, na ocasião, desses referidos textos e seus contextos, sobre a questão dos verbos que ali são usados. Em Êxodo 20:13, por exemplo, o verbo usado lá é ratzar. O verbo ratzar, ele tem o seguinte significado dentro do texto original. Ele significa não assassinarás. Esse não assassinarás significa não assassinar de forma preditada, cometer homicídio de forma cruel. Exemplo, Caim matou seu irmão Abel, cometeu assassinato, cometeu homicídio de forma premeditada, e não havia propósito benéfico nenhum naquilo. Então, quando Deus diz a Moisés, não matarás, ele está dizendo literalmente, não assassinarás, não cometerás homicídio, não cometerás assassinato premeditado. Esse é o uso ali da questão do verbo ratzah. As nossas traduções traduzem como não matarás. Mas no sentido correto e original é não assassinarás, não cometerás homicídio. Já em Josué 10:40, o verbo usado lá não é ratzah, mas é haram. Haram significa exterminar sobre ordem divina, quando há já um propósito. Ou seja, os povos habitantes daquela região eram jebuseus, cananeus, heveus e assim por diante. E esses tipos de pessoas, essas nações, esses povos que ali habitavam, Deus deu, segundo a história, pelo menos 40 anos de tempo para que eles viessem se arrepender dos seus atos cruéis e brutais que cometiam, como assassinato de crianças, como oferecer a crianças recém-nascidas ao deus Moloque, às divindades pagãs, assassinatos brutais, estupros e assim por diante. E Deus deu 400 anos pelo menos de chance para eles se arrependerem, e eles nunca se arrependeram. Agora chegou um determinado tempo que o pecado deles transbordou, chegou às narinas do Eterno, o cheiro mau, pecaminoso, e Deus disse, agora vai Josué, e extermina, passa ao fio da espada todos. Então quando Deus manda matar ali, no caso é usado o verbo haram, e esse verbo haram indica que há um propósito divino para exterminar assassinos cruéis que habitavam naquela terra. Então ele disse, mata todos. Então, essa é a primeira observação que eu quero estar trazendo aqui. Cada verbo em seu texto, dentro do seu referido contexto, tem um sentido, tem um propósito de transmitir uma mensagem conforme assim o redator usou para colocar ali diante da mensagem que lhe foi outorgada através da revelação divina. Bem, o segundo item que eu quero estar comentando é relacionado ao contexto histórico-cultural. Aqui eu estou com uma obra do contexto histórico-cultural, e aqui John Walton, junto com alguns outros eruditos, nos propõe o seguinte. Por exemplo, começando sobre Êxodo 20:13, na página de número 120, ele fala o seguinte, a respeito do sexto mandamento. A palavra usada ali, a palavra usada aqui não se restringe tecnicamente a assassinato,
mas também pressupõe uma pessoa como sujeito e como objeto da ação. Pelo que se tem observado, é um termo usado somente no contexto de homicídio, acidental ou intencional, premeditado ou não judicial, político ou de qualquer outra natureza. Então aqui, quando se observa agora o contexto histórico, cultural, aqui o John Walton está mencionando que, comumente, verbos como esse, ratzá, eram usados somente em contextos onde tinha a finalidade de indicar assassinato brutal, homicídio. Já sobre agora Josué 10 e 40, tem algo interessante a se observar, porque lá Deus manda matar, e o interessante é que quando Deus diz lá para matar, para exterminar, ele diz extermine todos. Porém, este verbo haram, que significa exterminar todos ali, matar todos, não significa literalmente que Josué matou todos. Por quê? Porque o todos nem sempre ele é absoluto, muitas vezes ele é relativo dentro de alguns contextos. O redator ali usou uma linguagem dentro do contexto do Oriente Médio Antigo chamado de linguagem de hipérbole semítica, onde o redator expressa um exagero na sua fala. Um exemplo, eu digo assim, por exemplo, eu estou morto de fome. Não significa literalmente que eu estou morto, mas o que eu quero estar dizendo é que eu estou com muita fome. É isso que é. Isso é uma linguagem de hipérbole semítica, um exagero na expressão. E sobre isso, aqui o especialista diz o seguinte, da seguinte forma assim, ó, o uso da hipérbole o uso da hipérbole na descrição da destruição total significa sem deixar sobrevivente algum. É comum em relatos de conquista, o texto em si demonstra que se trata de uma figura de linguagem, visto que, mais adiante em Josué 15, 13 e 16, há uma menção dos habitantes de Hebron e de Bir. Esse tipo de hipérbole aparece na inscrição de Merneptah, numa referência a Israel, declarando que não havia restado nenhum descendente de Israel. Na estela de mesa, Israel é descrito como completamente destruído para sempre. Afirmações retóricas como essas são sinais de vitória militar e podem ser encontrados em relatos hititas. Ou seja, aqui deixa claro que, referente a Josué 10:40, essa referência que nós lemos, aqui mostra claramente que havia esse exagero nas expressões, essa linguagem retórica que era usada, essa forma de linguagem de hipérbole semítica expressada por redatores dos seus registros, era assim relatado e registrado. Mas, como eu disse de antemão, aqui o próprio especialista deixa claro que quando diz para exterminar todos, não significa todos, porque os mesmos descendentes desses habitantes, eles são vistos e relatados, onde relata no capítulo número 15, do 3 ao 16. Ou seja, se logo tivesse exterminado todos e não tivesse ficado nem os descendentes, nem crianças, nem mulheres, então no capítulo 15 não haveria menção dos mesmos povos dessas cidades a qual Josué terminou e passou o fio da espada. Mas quando diz que ali Deus mandou exterminar, onde ocorre o verbo haram, indica esse todos ali, esse todos significa alguns, o todos ali é usado de forma relativa e não absoluta. E esse alguns que ele mandou exterminar ali foi os assassinos cruéis, os psicopatas, os estupradores, todas aquelas pessoas de má conduta realmente que estavam inclusas e inseridas dentro deste contexto. Enfim, é isso. Espero que tenha ajudado a clarear o entendimento agora sobre esses textos bíblicos, porque todos têm a sua importante referência destes textos dentro dos seus referidos contextos. Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo.